Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criar BIM. Nesse canal, eu, você e todos podemos discursar e conversar sobre projetos, consultoria, os processos BIM durante essas etapas e como está a situação da cadeia da construção. Eu sou Carla Macedo e hoje nós vamos falar sobre... Você conhece o decreto BIM? Aí muitos estão perguntando por que a gente vai falar de decreto BIM, né, no canal. É muito importante a gente dizer que toda e qualquer discussão de BIM, tem alguns que já ouviram falar, tem outros que não, tem uns que já ouviram falar e já aplicam, tem outros que não. Então eu trouxe esse tema aqui pelo seguinte motivo. O objetivo é a gente ter cada vez mais pessoas discursando sobre esse problema. Ontem eu estava conversando com um colega construtor e ele me falou assim, nossa, nesse problema de pandemia que a gente está, nessa situação, nessa mudança completa, né, do processo, um desafio atrás do outro, é muito difícil a gente falar em BIM. Realmente é muito difícil a gente falar em BIM. Mas o que acontece? Acontece que o mundo não para e as coisas estão aí. E a gente precisa dar prosseguimento. Vamos chamar de crise, né? Essa situação que a gente se encontra no momento, ela vai passar. Óbvio que vai deixar muitos rastros, mas ela vai passar. E mesmo assim, a gente não pode deixar de viver por causa disso. A gente tem que ir se adaptando e verificando essa situação. Por isso eu trouxe esse tema, porque eu acho de grau importância a gente conhecer o histórico e a motivação dos processos. Então, antes da gente entrar propriamente nos decretos, que eu acho que é só um relato do que está acontecendo, e aí quando a gente fala decreto BIM, a gente está falando em movimento federal, nós estamos falando em movimento público, mas a gente precisa lembrar e entender a seguinte questão. Toda vez, qualquer movimento que existe, você pode ter dois processos para você inserir no seu escritório, na sua vida, nos seus trabalhos. Ou você busca uma eficiência interna, pessoal, individual de qualquer movimento externo, ou seja, você quer crescer. Se você quer, você procura meios para isso. Mas também tem um movimento que a gente chama de movimento de força, né? É um movimento que vem de cima para baixo. O movimento, quando vem de cima para baixo, eu gosto muito de usar essa expressão, é quando existe um movimento externo que obriga todas as pessoas que estão nessa cadeia a se manifestarem, a entrarem no processo ou mudar. Isso é, como a gente fala, por exemplo, do processo BIM, a gente fala de lei. Quando você tem lei, você tem que atender às leis. Quando você entra numa empresa, você tem regras, regimentos internos, você tem que atender também os regimentos internos. E a mesma coisa está acontecendo com o decreto BIM. A gente precisa parar para pensar, e aí hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente com vocês aqui. Eu vou perguntar, de vocês que estão me acompanhando, todos já ouviram falar no decreto BIM? Sabe o que é isso? O que eu acho? Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, se a gente não tem motivação própria para poder seguir num processo, a gente precisa ficar atento com o movimento dos nossos contratantes, do nosso mercado, dos nossos concorrentes, e é isso que está acontecendo. Então, antes da gente falar do decreto, a gente tem que parar para pensar. E onde que eu me coloco, né? Onde eu, você e todos nós nos colocamos nesse momento. Como que eu vou fazer? Quando a gente está falando em decreto BIM, falando de novo, a gente está falando de órgãos públicos. Mas o movimento dos órgãos públicos e do que rege nessa força maior, ela acaba impactando no restante. E, obviamente, o que acontece nessa direção impacta no que a gente chama de movimentos privados, que são nas construtoras, nos pequenos escritórios. E aí a gente para aqui para pensar e perguntar. Antes, eu não fazia nenhum movimento, porque, teoricamente, não era obrigado. Quando a gente fala em decreto BIM, né, a gente está falando num movimento que começou em 2017, nós vamos falar sobre isso já já. Eu trabalho com BIM há mais de 10 anos. A gente vai perdendo a contagem do tempo. Na realidade, é mais de 12 anos, né? Cada vez que passa, a gente vai ficando mais tempo presente nesse processo. Eu não fiquei esperando, Carla, não fiquei esperando um decreto ou uma força externa para que fizesse eu buscar o movimento do BIM. Isso foi uma tendência natural. Quando eu só trabalhava na prancheta e migrei para o CAD, o mercado já estava exigindo, mas eu também fiz um movimento natural, porque era muito mais complicado fazer desenhos no papel, porque os retrabalhos eram enormes. E aí, quando veio uma tecnologia, uma ferramenta que pudesse facilitar esse processo, a gente automaticamente migra. É fácil? Não, não é fácil. Pelo contrário, tem muitos desafios, tem muitos espinhos. Mas foi necessário fazer. Mesmo na época, os cursos eram caríssimos. Acabou que eu aprendi a começar a mexer com CAD, comprei um livro grosso, e fui lá aprender a fazer círculo, retângulo, linha. Esse processo é igual. Só que, quando a gente agora vem no movimento BIM, apesar de ser mudança de paradigma, a gente percebe que
Sair do papel para brigar para o computador, naquele momento foi dificílimo. Mas você hoje já está no computador, já tem algumas ferramentas, já sabe usá-lo. Então, o que você vai mudar é as ferramentas que você está usando. Obviamente que são mudanças de paradigma, são conceitos diferentes, é completamente diferente. Cada software que trabalha na metodologia BIM, cada ferramenta tem um jeito de funcionar, não é igual. Cada ferramenta tem um planejamento, requisitos. Isso é muito difícil, porque não existe padrão, então você tem que aprender várias. Se você estiver trabalhando com várias ferramentas, você tem que aprender várias vezes as mesmas coisas. Mas vamos voltar no que interessa. Por que o decreto BIM? Então, aí a gente vai dizer o seguinte: por que o decreto BIM? Eu vou fazer aqui uma pequena retrospectiva do processo para a gente poder entender como que está esse movimento. O objetivo aqui não é dizer exatamente o que o decreto fala, ou cada detalhe dele, mas é entender, gente, o histórico. E quando a gente fala em histórico, não é quando a gente está discutindo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai contar a sua história, o que você sabe, como você aprendeu, quais são as expertises. Esse motivo aqui da gente estar fazendo uma conversa rápida sobre um projeto BIM e as estratégias BIMs e os decretos e a força do governo em relação ao processo é para entender a movimentação nacional. Então, vamos aqui fazer rapidamente uma breve lembrança. Se vocês observarem aqui, eu fiz um resumo bem rápido. Lá em 5 de junho de 2017, o governo instituiu o que a gente chamou de Comitê Estratégico, que ele chama de CEB. E qual que era o objetivo disso? Tem vários, né? Você tem que entrar no texto completo, ler, não é isso que nós vamos fazer aqui, a gente não vai ficar lendo o documento, mas o que a gente precisa lembrar? A gente precisa que, lá em 2017, o Michel Temer estava preocupado com essas situações, então ele pensou numa estratégia BIM. E por que ele pensou isso? A gente tem que parar, por que o governo pensou? Se a gente parar para fazer um parênteses de como que funcionam as nossas obras públicas, todo mundo vai entender, né, gente? Obra pública tem muito problema, tem muito aditivo, tem muito erro de projeto. Às vezes, na hora que você pega o projeto, que eles fazem licitações com planilha de orçamentos básicas, que não era projeto detalhado, e na hora que você vai detalhar o projeto, não bate. Aí você tem muito desperdício. Vocês tinham muitos erros. Às vezes, a gente fazia projeto e desconsiderava um projeto, fazia outro completamente diferente, porque quando foi feito o projeto, na ocasião, não se pensava naquilo que tinha, alguns cuidados que tinham para frente. Isso é órgão público. Era assim que funciona. E era assim que funcionava. Eu não concordo, mas a gente está falando de dados, né? É assim que os dados ocorriam. Então, quando o governo pensou na estratégia BIM, aí eu estou falando, a minha interpretação do processo, era buscar a eficiência da máquina. Quando o governo entendeu que tinha uma metodologia, que eu chamo BIM de metodologia, que poderia minimizar os problemas que eles tinham com aditivo, o problema que eles tinham com desperdício, e mais, com a metodologia BIM, todos os modelos públicos ficam muito mais transparentes, muito mais fácil. É muito mais fácil você pegar um modelo, um em cima do outro, todo federado, do que você pegar várias plantas, diversas plantas, e tentar entender o processo. Então, a movimentação começou lá. Lá em 2017, quando ele montou esse comitê, ele envolveu um pouco a cadeia da construção nesse processo. Mas, aí, prosseguindo, quando foi lá em maio de 2018, ele lançou o decreto 9377. A gente está contando a história. Então, nesse decreto, ele citou várias coisas importantes, e que a gente também não vai ficar entrando em detalhes. Mas o mais importante que eu chamo foi a geração do comitê do gestor e definir uma homepage, que nós vamos ver daqui a pouco, que define qual é o cronograma de implementação. Ele já deixou para o público assim: olha, pessoal, vocês aí, o governo espera que isso aconteça nesse período. E ele já sinalizou que lá em 2028, olha, 2017, o decreto 2018, quer dizer, 10 anos depois, que é um tempo super pequeno nesse processo, a gente acha que é longe, mas não é, porque piscou, né, gente, o tempo passa, a gente vai perdendo tempo. Hoje nós já estamos aí em 2020, então já tem 2 anos de decreto, né, se você está dizendo isso, o que acontece? Exatamente 2 anos, nós estamos em maio, então o que a gente tem que perceber? O movimento estava acontecendo, mas toda engrenagem, a gente liga, ela começa a rodar e demora a ter processo. Então, está todo mundo disseminando, todo mundo conhecendo, todo mundo procurando, mas quando a gente fala todo mundo, é uma parcela muito pequena do mercado. Então, se todo mundo lembrar o mercado que está acontecendo, fica mais fácil, porque a gente pode falar de tecnologia quando a gente sabe, quando a gente conhece, mas se a gente não falar desse assunto todo, fica muito complicado. Então, esse decreto, ele
só para a gente relembrar, apesar de já ter revisões na frente, a gente vai falar desse histórico, o que eu achei mais importante foi que o governo falou assim, olha, eu estou montando uma grade, né, que vocês podem ver aqui de 2018 até 2028, eu citei aqui 2028 porque o objetivo era falar que essa era a expectativa, apesar de eu achar que isso vai acontecer antes, isso é uma opinião pessoal, pelo que está acontecendo nessas questões, e ele tinha aqui destacado os resultados. Quando ele montou esse roadmap, a intenção dele era falar assim, olha, pessoal, o governo espera que nas obras que são geridas por o governo, ou seja, obras públicas pelos órgãos e entidades federais, municipais, estaduais, toda e qualquer obra de importância que eles definem nesse decreto, que nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, a partir de 2008 teria que atender. Então, ele fez um planejamento. E mais? E o que ele falou? Ele falou que, quando isso acontecesse, ele previa alguns resultados. Nós não vamos aqui fazer nenhum juízo-valor dos percentuais citados pelo governo, porque isso é informação dele. Então, ele disse que, se o processo todo, se o Estado implementasse bem nas suas obras, nas suas reformas, nos seus procedimentos, nas suas manutenções, ele previa, de cara, um aumento de produtividade das empresas em 10%, ele previa reduzir um custo da ordem de 9,7%, ele previa, essa era a intenção, né, gente, nessa movimentação, aumentar em 10% a adoção do BIM, ou seja, ele queria aumentar o percentual do BIP na construção civil, na cadeia da construção, e elevar, ele cita aqui um número 28,9%, do BIP total em relação à construção. Então, o que ele pensou? Só resumindo essas coisas. Ele pensou que essa metodologia, ela traz tantos benefícios, que se a gente aplicar direito, se a gente fizer um planejamento, 10 anos é mais do que razoável para fazer esse planejamento, ele aumentaria a produtividade, então a gente traz aqui em destaque, e mais de tudo, resumindo essa informação, tudo isso era aumentar o PIB. E aumentar o PIB resumia todo o resto era consequência. Então, voltando aqui, a gente percebe que foi feito um planejamento. Ele começou a trabalhar com as estratégias, estabeleceu regras na academia, como é que seria a captação, e depois das exigências. Obviamente, eu estou trazendo isso aqui só para a gente contar a história. E aí, se vocês observarem a história, nós estamos agora em 2020. Então, se a gente está em 2020, se esse documento aqui fosse válido, e que houve algumas mudanças nos decretos da frente, que a gente vai entrar, ele citou algumas regras. E aí, eu destaco aqui, desse período, o que é importante a gente está falando, ele está falando de regulamentação. Então, ele falou que nesse período de 2018 até 2021, que é ano que vem, gente, passa rapidinho, está logo aí, o objetivo dele era estabelecer documentos, referências técnicas para as edificações e infraestrutura, o que já está acontecendo, né? O governo já está fazendo o papel dele, e o mercado já reagiu, então já existem muitos movimentos. Eu, na minha opinião, apesar da exigência vai ser só em 28, vamos dizer assim, o pool da cadeia, os profissionais, os construtores já vão estar mais preparados antes dessa data. Muita gente deixa, a gente tem aquele hábito, igual a gente vai pagar a conta, né? Você sabe que a conta vence numa data, se deixa para pagar na data que vence. Mas os processos BIM não é assim. Muitos acham que falam assim, eu vou deixar para implementar na hora que ele vai começar a contratar. Grande problema nosso, porque não dá tempo, né? É um processo, é uma evolução, o processo de implementação, ele é cheio de desafios. Então, a gente tem que fazer esse processo. Eu estou implementando o BIM há mais de 10 anos, e cada dia que passa, a gente fica mais eficiente. Hoje, se eu tivesse alguém que me ensinasse naquela época um processo, eu teria comida, etapa e tempo, né? Mas voltando aqui, o que é importante? Vou continuando. Então, chegou, que instituiu o Comitê Estratégico, que continua existindo, esse decreto chegou em maio de 2018, ele foi revogado por um outro decreto. Afinal de contas, igual o BIM, a vida evolui. E as informações e as exigências também. Então, esse decreto foi revogado por um novo decreto, que é novo, mas é novo naquela ocasião. Então, é o decreto 9983, ele passou a ter outro nome. E aí, nessa nova data, a gente percebe que o movimento, a diferença de um para o outro foi muito pequena. O roadmap continuou valendo para aquela situação, mas ele fez alguns ajustes nas competências do comitê gestor, o cronograma de reuniões, a periodicidade das reuniões, como é que seriam, qual a quantidade de pessoas que teriam no grupo, quantos grupos teriam no máximo, e estabelece que essas reuniões poderiam ser feitas de forma virtual. Até porque, não falando em BIM, no processo do Brasil grande do jeito que é, não tem muito sentido a gente falar em reuniões só presenciais, né?
Então, repetindo e voltando a esse processo, a gente dá uma sequência, e aí, beleza. Aconteceu que esse novo decreto também foi revogado. Então, a gente teve o primeiro decreto, que foi do Michel Temer, o segundo, que já foi do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro lançou outro, que foi agora em abril, né, bem fresquinho aí, em abril desse ano. E nesse novo decreto teve mudanças significativas, eu acho, na minha opinião. Eu trago aqui uma tabela de resumo desse decreto, dessa nova modificação, para a gente entender esse processo. Então, eu gostaria de discursar bastante sobre esse processo, para que nós, projetistas, para que nós, construtores, para que nós, gestores, incorporadores, investidores, entendesse esse processo e parasse para pensar. Então, nesse momento, eu paro aqui para fazer lançar aí uma dúvida ou uma ideia para que todos pensem. Gente, cada um de nós sabemos o que é BIM? Na sua integridade, na sua totalidade, é tudo muito novo, a gente vai evoluindo. Bem, nós já fizemos algum movimento para isso? Eu paro para pensar, cada um de nós, né, vamos nos perguntar, nós fizemos um movimento para isso? Se eu estiver no mercado, se eu estiver sendo contratada, eu já dou conta de entregar em BIM? Ou estou simplesmente tampando buraco, fazendo de qualquer jeito? Realmente eu já estou preparada para isso? Eu sei o que é exatamente isso? Pois é, o governo, à medida que vai passando, ele pôs lá um planejamento inicial, macro, e depois, a cada ano que vai passando, ele vai afunilando aquilo e abrindo esse planejamento, detalhadamente. Então, eu trouxe aqui um resumo feito pela AutoQI, que está aí publicamente para todos verem, e eu gostei muito da formatação que eles colocaram, porque fica fácil da gente concluir as informações de uma forma clara. E depois a gente vai discursar e comentar sobre a síntese, de forma geral, e trazer as nossas opiniões. Quando a gente teve esse movimento recente, né, que é agora de abril, basta você entrar lá na página do governo, e vocês vão ver lá no Ministério, e vão ter isso à íntegra. Eu recomendo, né, a gente fala assim, tem um resumo de fulano, tem um resumo de ciclano, mas eu recomendo a gente ler a fonte, sempre. A gente deve, sim, acompanhar os resumos, a gente deve, sim, discursar em grupos detalhadamente, que já fez uma análise de comparação, mas é sempre importante a gente ler a fonte, até porque a gente entender de todas as formas o que está realmente escrito lá. Então, eu queria discursar um pouquinho sobre esse assunto, né? Esse decreto, que substituiu os anteriores, e é o que está valendo hoje, que é o 10.306, ele estabelece, como lá traz, mas ele estabelece de forma mais detalhada a utilização do BIM na execução direta e indireta das obras e serviços de engenharia realizadas pelos órgãos e entidades de administração pública. O decreto, ele não fala sobre obras particulares. É importante a gente salientar isso, porque as pessoas ficam lá assim, porque o decreto tem, então todo mundo está fazendo os particulares. Eu entendo que os particulares percebem o caminho, percebem o movimento, e se o órgão público está cobrando todo esse processo, é lógico que os particulares também. Os particulares poderiam estar cobrando antes, existiam pequenas empresas que já estavam fazendo isso, né, um pequeno número de empresas que já faziam, ninguém estava esperando o movimento do governo, muita gente trata desse processo, né, todo mundo busca eficiência, e BIM, gente, fora do Brasil, a gente fala isso há mais de 30 anos que nós estamos falando em BIM. Infelizmente, no Brasil, chega sempre atrasado. Eu, pessoalmente, trabalho com BIM desde 2008, quando eu comecei a trabalhar com BIM, e comecei a trabalhar com um pedacinho do BIM. BIM é uma coisa enorme, é grande, você pode usar muitas eficiências nesse processo, mas eu trago aqui de novo a questão do decreto para a gente entender que não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa que eu quero, que você quer, é uma coisa que o mercado está trazendo. E mais, os órgãos públicos estão implementando isso. E se os órgãos públicos estão implementando, toda e qualquer contratação dos órgãos públicos, obviamente, partido de 2028, eu não vejo mais, depois de 2028, a gente trabalhando com CAD. Não tem sentido muito mais. Até porque o BIM transforma os nossos processos de uma forma muito mais simples. Gente, não estou falando da dificuldade da ferramenta, estou falando do resultado do processo. É muito mais intuitivo você ver uma planta 3D
e entender o seu processo do que você ver uma planta 2D. Até porque a planta 2D você tem que ter uma visão espacial, nem todo mundo tem uma visão, consegue ver rapidamente essa visão espacial, com treino consegue, mas é muito mais simples, muito mais intuitivo. Você pegar o modelo, enxergar o modelo em todo, e olha que eu não estou nem falando aqui das informações dentro do modelo, nós estamos falando só do modelo. Se a gente for usar só a etapa 3D do processo BIM, não estou falando de 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, e hoje nós estamos falando em 10D. Obviamente, em uma outra live, nós vamos discutir sobre essas etapas do BIM, né, esses processos do BIM, e aí a gente vai falar de forma geral e depois detalhar, mas, mais uma vez, voltando aqui na importância. Então, olha só, o governo estabeleceu isso. Ele está dizendo que os órgãos públicos, a administração pública, ela vai exigir. E aí, o que esse decreto tem de diferença? Ele traz detalhadamente algumas questões. Ele fala da iniciativa em alguns determinados ministérios, especificamente, ele fala do Exército, da Marinha e das Forças Armadas. Ele fala que, da data do decreto, que foi 2 de abril, e a gente já está em maio, então 30 dias já se foram, né, gente? Aí a gente está dizendo o seguinte, que ele teria esses 90 dias para definir, divulgar essas questões das informações. A mesma coisa no Ministério de Infraestrutura. Aí nós estamos falando de estrada, de transporte, nós estamos falando do DENIT. E aí, ou seja, na hora que a gente para pensar, a gente está dizendo que todas as instâncias do governo já estão e precisam estar preparadas para trabalhar com BIM. É lógico, gente, que isso é um aprendizado, que é erros e acertos. Alguns já têm essa solução, outros não, mas ele deixa muito claro da necessidade da implementação do BIM. Então, ele fala também, aqui a gente fez um resumo aqui embaixo, um resumo da AutoQI, que ficou até bem bom esse resumo, porque ficou coeso, ficou fácil, visual da gente enxergar, apesar da gente ter que discursar cada pedaço separado, mas eu acho que é importante a gente ver isso. Então, eu observo o seguinte aqui. Então, vamos lá, vou dar um destaque aqui para vocês. Os demais órgãos e as entidades, eles poderão adotar as ações de implementação BIM nos termos dispostos por esse decreto, que é o 10.306. A gente tem que entender que isso é independente da finalidade do uso do BIM. Isso, o decreto cada vez mais deixa isso claro. Isso já estava nas entrelinhas, né? Só que entre as linhas, cada um interpreta como quer. E aí, o que o governo está fazendo? Cada vez mais que ele vai andando dentro do seu roadmap, ele vai estabelecendo essa definição, ele vai abrindo aquelas janelas, aqueles espaços. Ele já está fazendo movimentos na academia, ele já está estabelecendo os manuais de direção, ele já está impactando nas revisões das normas. Então, os processos dele para a casa dele já está acontecendo. E mais, né, gente, antes da gente voltar na fase, todo mundo que está aí acompanhando o mercado percebe que as licitações já estão saindo em BIM. A gente vai parar para perguntar se está certa, se eles estão cobrando o que é correto, se está muito claro qual é o escopo, quais são os BEPs, ou seja, qual que é o plano de execução BIM de cada projeto. Não sei, nós não vamos entrar nesse processo aqui agora, não é essa a nossa motivação. A motivação dessa live é a gente parar para pensar, gente, será que eu estou acompanhando esse processo? Será que eu estou preparado para fornecer? Porque se nesse caminho a gente percebe que se a gente não estiver preparado, de alguma forma a gente está fora do mercado. Porque é assim que funciona. O mercado é seletivo. Então, vamos voltar de novo nesse pacto desse último decreto, da revisão dos decretos anteriores, né, que eu falo, eles vão substituindo. O que ele separou, o que eu acho importante do que o governo fez, ele separou muito claro essas implementações em fases, e definiu datas para cada fase. De uma forma resumida, ele chamou aqui da primeira fase, que seria a fase de elaboração de projetos. E aí, gente, olha aqui, ele define 1º de janeiro de 21. 1º de janeiro de 21 está logo aí, rapidinho passa. Ele definiu que o desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, dentro de construções de grande relevância, aí, óbvio, gente, que não são todas, ele está falando de construções relevantes. E aí nós não vamos entrar muito detalhe aqui quais são as definições de relevância para o governo, basta depois cada um olhar lá dentro do decreto detalhadamente, mas ele fala que os projetos públicos vão ter que ser feitos em BIM. Então, olha só, vamos parar para pensar.
Vou me colocar como projetista. Eu, projetista, estou preparada para começar a fornecer projetos em 21. Na verdade, já estão cobrando, mas ele está pondo esse dado. A partir de 21, a elaboração de projetos tem que ser em BIM. E mais, ele mantém o foco, né? Aí no resumo aqui vocês podem acompanhar, ele mantém o foco na elaboração dos modelos. E aí ele fala quais as especialidades dos modelos. Ele chama aqui em destaque a arquitetura, obviamente, que é a base de tudo, a estrutura, as instalações hidráulicas, ar-condicionado e as instalações elétricas. E, óbvio, gente, quando a gente pontua uma exigência, a gente pontua pelo grau de prioridade e de entrada do processo. Apesar do BIM ser tudo junto, ele está dizendo que todas as arquiteturas, estruturas, instalações hidráulicas, ar-condicionado e instalações elétricas têm que estar em BIM. Obviamente, quando a gente fala instalações elétricas, subtende todas as instalações, né? Se a gente voltar lá atrás, uma coisa que eu gosto muito de conceituar, o que é instalações, instalações de forma geral, eu definiria que os nossos prédios, né, as nossas construções, elas têm arquitetura, ela tem estrutura e ela tem instalações. Então, teoricamente, dentro das instalações, você tem uma gama de instalações. Você tem instalações de sistemas de acústica, que pode introduzir um pouco com arquitetura, mas é uma instalação. Você tem grandes obras de ar-condicionado, que aí nós estamos falando de climatização de forma geral, nós estamos falando de exaustão, aí a gente está falando de pressurizações, e aí tudo isso entra no ar-condicionado, né? A gente está falando isso de climatização. Quando a gente fala em hidráulica, nós estamos falando em água fria, em água quente, nós estamos falando em esgoto, nós estamos falando em IET, IETA, ou seja, nós estamos falando de todas as instalações que estão falando de fluidos nesse momento aí. Quando a gente está falando em instalações elétricas, a gente está falando de elétrica, propriamente dito, a gente está falando de entrada de energia, a gente está falando de descarga atmosférica, tá certo? E aí a gente está falando de todas as atividades. E mais, dentro do foco, então, ele fala no foco da elaboração dos modelos. Obviamente, gente, nós estamos falando em modelos inteligentes, nós estamos falando em BIM, né? O I da informação está lá, de forma que ele pode ser usado lá na frente em todos os seus Ds. E aí ele destaca quais são os objetivos maiores nesse marco, que seria 1º de janeiro de 21, que, na realidade, eu já digo para vocês que já está acontecendo. Já está saindo várias licitações, todas já em BIM. Já tem muitos serviços públicos sendo executados em BIM. E eu percebo que quase todos, a partir de 21, já está certo que vai ser. Até porque o decreto estabelece isso. E aí, quais são os focos que eles têm? Vou manter o foco. Eu quero modelo. Por que eu quero modelo? Porque eu quero verificar a detecção de interferências, que se você abrir a obra e separar algumas faixas de importâncias, de problemas que a gente tem em obra, o primeiro problema da obra é projetos não compatibilizados, que isso é o que acontecia. E no BIM, apesar dele priorizar e facilitar essa compatibilização, ela tem que ser feita, porque se você não fizer, você vai ter vários modelos em BIM, mas podem não estar compatibilizados. Você continua a ter esse cuidado que tinha antes no sistema CAD, na metodologia CAD, continua tendo que ter. Então, o gestor BIM, o BIM Manager, o coordenador, seja o nome da pessoa ou da função que lá está, vai continuar fazendo essas compatibilizações, coisas que a gente já citou em lives anteriores. Mas aí, esse é o primeiro marco. Um BIM favorece, facilita essa detecção de interferência, até de forma automática, né? Você faz um Clash Detector e aí você tem isso de uma forma simples, mais fácil. E, como o BIM é uma construção virtual, você consegue sanar uma série de problemas no processo do modelo antes de ir para a obra. Obviamente, então, ele está falando de detecção de interferência, ele está falando de compatibilização das disciplinas, aí nós estamos falando em modelos federados, ele está falando em extração de quantitativos. Extração de quantitativos, quando a gente faz um modelo, a informação tem que estar muito clara para que a quantidade saia exata. Em termos de modelo, à medida que você vai modelando, qualquer software do BIM que você faz, ele vai te dar a lista de material direta daquilo que você fez. Então, você não tem erro, não tem percentual de erro. Se você modelou e é uma construção virtual, ele vai te dar todas as conexões, todas as metragens do tubo, mas é importante a gente ter clareza que o modelo está prevendo isso. Eu tenho observado vários erros no modelo, na hora que você tira a lista do modelo, ela não bate necessariamente com as funções, porque às vezes a gente usou elementos genéricos nos nossos templates,
e aí não foram ajustados para fazer a lista correta, exatamente conforme construído, né, com a especificação adequada. E, obviamente, o último item que ele tomou foco, que eu estou me atendo a 21, porque é o que a gente está aqui na porta, né, que já é hoje, é a geração de documentação gráfica. Ele já coloca que toda essa documentação tem que ser extraída do modelo BIM. Então, com isso, gente, eu vou fazer um alerta aqui da primeira fase. E aí a gente faz uma pergunta para nós mesmos. Nós, estudantes que estamos entrando na cadeia e vamos formar daqui a pouco, estamos preparados para isso? A faculdade está nos ajudando com essa condição? Eu estou aguardando a faculdade me dar essa opção, ou eu estou indo na busca e correndo atrás? Nós, engenheiros, arquitetos, que somos profissionais liberais ou empresários, nós estamos preparados para isso? Nós sabemos o que é BIM? Nós implementamos BIM? Nós estamos implementando BIM de forma direcionada, assertiva, de forma que a gente não perca muito tempo? Se não estamos, precisamos procurar quem sabe para nos orientar. Alguém que já passou por esse processo. E aí, fechamos essa fase, que é do 2021, que eu quis chamar a atenção. E a gente está aqui, fala de BIM, dos seus usos, mas a gente está falando assim, você está preparado? Hoje, já estão cobrando BIM. Mesmo as construtoras particulares, né, os serviços, as residências já estão pedindo projetos em BIM. Mas daqui a pouco vai ser uma obrigatoriedade. E aí a pergunta é, nós, eu, você, todos nós, estamos preparados? Porque nós precisamos estar, porque é questão de sobrevivência. Não é só questão de eficiência. No meu caso, a motivação era eficiência. Acredito que muitos de vocês também. Mas agora, a motivação é obrigatoriedade. E aí, nós vamos falar rapidamente da segunda fase e da terceira fase, mas não entrar em detalhes. Ele planeja que a segunda fase, que nós estamos falando início em 2024, e que, para mim, vai acontecer um pouco antes, ele já chama a atenção de que você tem que atender tudo que estava na fase 1, mais a execução de projetos e gestão de obras. E a terceira fase, que ele põe lá um marco lá na frente, ele fala que tudo que foi feito na fase 1 e que na fase 2, mais gerenciamento de manutenção dos empreendimentos, aí nós estamos falando de facilities, né? Que eu acho que, quando eu falo em BIM, eu fico maravilhada, porque eu mexo muito com patologias de construções, trabalho muito na consultoria, né? Já é o síndico que está cuidando, obras existentes, problemas que a gente tem. Então, é muito importante o síndico e os gestores entenderem, e os administradores de todos os órgãos, que você consegue gerenciar a manutenção do empreendimento, fazendo o planejamento no modelo BIM. Então, para a gente ser bem proativo e fechar esse raciocínio, a gente vai falar do resumo, e aí eu vou falar a síntese que eu vejo. Vou puxar a forma que eu percebo essas modificações. Então, eu, Carla, percebo que isso já estava acontecendo antes, já estava aí nas entrelinhas, só que agora está explícito. Aquilo que é na entrelinha é uma dedução, aquilo que é explícito é uma obrigação. Então, quais são os destaques desse decreto em relação aos demais? Ele abriu e detalhou alguns detalhes que estavam lá de forma macro e agora está de forma micro. Ele fala claramente que a gente está falando em processos Open BIM, né, formato aberto. Os entregáveis têm que ser em FC. Beleza? Precisamos aprender cada um dos softwares nossos, como exportar e importar o IFC para essa comunicação ser essa. Mas isso não quer dizer que você vai entregar só o IFC. Ele deixa claro que você vai entregar o IFC em todos os formatos conforme o edital. Isso quer dizer que nós vamos entregar os editáveis. Como sempre, eu sempre entreguei os editáveis, porque eu acho que quando o contratante me contrata para fazer um serviço, teoricamente, ele tem que receber o DWG naquela ocasião, e agora ele tem que receber as extensões de cada software que a gente faz. Se for o Revit ou o RBT. Outra coisa que ele deixa claro, que para mim, nas contratações públicas já acontecia, quando você faz um projeto, você está autorizando, cedendo o seu direito autoral daquela construção, daquele modelo para o contratante. Isso, para mim, não é novidade, porque isso já acontecia nos contratos. Eu fazia muitos projetos públicos, sempre fiz muito serviço público, e a gente entregava naquela ocasião, o DWG e os PDFs, para garantir o que realmente você fez, mas o documento era do contratante. O contratante te conta para você criar aquilo. E no momento que você criou, é dele. Você é convidado a fazer uma casa. Você modelou a casa, você construiu a casa, você idealizou a casa, o direito daquela casa não é seu mais, é do cara que te contratou. Pelo menos essa é a minha visão. E o decreto deixa isso claro.
Outra coisa que ele deixa claro, coisas que já aconteciam antes, para quem faz serviços públicos já sabiam disso, obrigação de corrigir ou refazer todos os serviços prestados sem nenhum ônus. Mas isso é normal, né, gente? Quando você é prestador de serviço, você presta um serviço, e se percebe que você cometeu um erro ou deixou algo para terminar, é obrigação sua terminar. Para mim, isso é intrínseco, mas eles deixam isso claro de novo. Como quem já fazia serviços públicos já sabia que isso era exigido, mesmo na época do DWG. Outra coisa é que os profissionais deverão ser habilitados, que já era, e agora eles colocam com experiência ou formação em mim. Então, você tem que ter experiências. Obviamente, isso aí já acontece, a mesma coisa que acontecia com o CAD, só que agora a gente está usando a expressão BIM. E nós estamos falando de CATs, né, que é certidões de acervo técnico, é comprovação de experiência, e assim sucessivamente. Isso, para mim, já é claro e notório, mas ele deixa isso claro também. E ele autoriza, o que eu acho que ele deixou mais claro, é que ele autoriza o poder público, né, os órgãos e as entidades públicas, a contratar o serviço de modelagem dos projetos antigos. Ou seja, a fazer as modelagens dos projetos que antes estavam em DWG ou outra extensão de CAD, tá certo? E mais, ele deixa claro que quem deverá definir os LODs, né, os níveis de desenvolvimento, são os contratantes. Então, os contratantes têm que dizer se você vai fazer qual etapa e o que é e qual LOD, se é o LOD 100, 200, 300, 400, que é um outro assunto que a gente vai detalhar em outras lives lá na frente. E ele deixa claro que, além dos LODs, o contratante tem que deixar claro quais são as informações necessárias que ele quer no modelo, porque isso impacta em custo, em homem-hora e assim sucessivamente. Então, gente, com essas informações, eu trago para vocês, então, esse resumo, esse panorama. O objetivo dessa live de hoje não é ficar chovendo no molhado, mas é trazer para aqueles que ainda não estão antenados com essa preocupação e para aqueles que já estão antenados, verificar um breve resumo só para entender o nosso cronograma, né, o nosso panorama e como a gente está no momento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se for relevante, vocês compartilhem, por favor, vamos distribuir. E lembrando, mais uma vez, os recadinhos práticos, né, gente? A gente está sempre transmitindo isso ao vivo nos 3 canais, Instagram, Facebook e YouTube. E eu tenho um canal do Telegram, onde a gente tem algumas comunicações. Lembrando que no Instagram eu ainda não consigo compartilhar a tela, isso é uma questão técnica que eu ainda não consegui resolver, mas se você quiser ver as telas, você tem que estar ou no Facebook ou no YouTube. E muito obrigado por todos, um grande beijo.